Shalom, povo de Deus, bem-vindo à Conexão de Casa em Casa. Hoje é a nossa quinta ministração do mês de setembro e o nosso tema é Tempo de clamar pela minha família e pela minha nação. Nosso texto base é Daniel, capítulo 9, verso 3 a 19, mas nós vamos nos ater apenas ao verso 3, que diz assim: E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplica, com jejum, saco e cinzas. Amém, querido? Hoje nós vamos aprender com Daniel, porque Daniel ele faz aqui uma oração que muda a história do povo de Israel. E dentro dessa oração nós podemos aprender que houve algumas ações que o povo de Israel deixou de tomar. E por isso eles se encontravam agora em cativeiro. E nós, como sacerdotes e sacerdotisas do nosso lar, nós não podemos cometer o mesmo erro que o povo de Israel cometeu aqui, porque isso levou eles a um cativeiro. Então, querido, nós temos que nos ater. E nós vamos aprender com essa oração hoje de Daniel. Como não entrar em um cativeiro espiritual? Como eu posso clamar pela liberdade da minha família? Como eu posso viver realmente o shalom de Deus dentro do meu lar, dentro da minha geografia familiar? E como não permitir que nenhum dos meus familiares entre em cativeiro? O primeiro rema que nós aprendemos com Daniel é: nós temos que ouvir a Deus, aprender a ouvir a Deus. Deus, ele fala. No verso 3 da oração de Daniel, ele fala assim: não demos ouvidos. Então, o primeiro erro que o povo cometeu, a primeira ação que ele deixou de tomar, foi não ouvir a voz de Deus. Deus, ele fala, ele se manifesta, ele dá direção para o seu povo. Eu me lembro de uma palavra que Deus, ele fala assim: eu falo com meus servos através de sonhos, através dos profetas, mas com Moisés eu falo face a face. Então Deus ele tem muitas formas de falar conosco. Nós é que temos que estar atento para ouvir a voz de Deus. Às vezes Deus vai usar um servo dele, às vezes Deus vai usar um profeta, às vezes Deus vai usar, muitas das vezes Deus usa o teu pastor. A palavra de Deus, quando você abre, ela fala contigo. E você tem que estar atento para ouvir a voz de Deus, querido. Porque muitas vezes nós só queremos falar para Deus e não nos atemos a ouvir. O que Deus está nos falando? Qual é o direcionamento que Deus está dando para mim e para minha casa, para minha família? Qual a palavra que Deus tem me falado? Qual a direção que Deus tem dado para o meu lar? Eu tenho que aprender a ouvir a voz de Deus, querido. O problema não é que Deus não fale. O problema é que você não escuta. Muitas das vezes você não escuta. Por quê? Porque muitas das vezes nós queremos também uma palavra que não seja agradável. Uma palavra que conhecida com o nosso raciocínio, com aquilo que nós queremos fazer. Uma palavra que alimente o nosso ego. E muitas das vezes as palavras do Senhor são palavras que vão nos confrontar. São palavras que vão nos fazer convergir o nosso caminho, mudar de direção, mudar a nossa rota. E não é confortável mudar a nossa rota. Queridos, deixa eu lhe falar algo aqui, precioso. É sempre mais fácil você fazer o errado. É muito mais fácil você fazer o mau hábito, ter o mau hábito. Por quê? Porque o mau hábito, ele te dá uma resposta, um resultado imediato e as consequências só vai ser no futuro. Mas quando você ouve a Deus, Deus lhe direciona para praticar bons hábitos. E os bons hábitos, ele é o contrário. Você não vê resultado de imediato, você só vai ver o resultado no futuro. Mas você tem que pagar o preço agora, para só colher um resultado no futuro. Então, para nós é mais viável continuar na nossa voz, na nossa direção, na direção da nossa alma, porque os resultados vão ser mais rápidos. Mas aprenda a ouvir a voz de Deus, querido, porque o resultado da nossa alma é contra nós. A Bíblia diz que o Espírito limita contra a alma e a alma contra o Espírito para que não façamos o nosso querer. Sabe por quê? Porque o nosso querer é pecaminoso. O nosso querer vai trazer consequências, o nosso querer vai nos afligir no futuro, o nosso querer vai trazer cativeiro para dentro do nosso lar. Olha o que Deus falou para Caim: eis que o pecado jaz à porta e o teu desejo será contra
ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Ou seja, Deus está dizendo, nosso desejo, ele vai nos fazer mal. Ele vai trazer consequências para a nossa família. Nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus. Não caminharmos de qualquer maneira. Não caminharmos segundo o nosso sentimento, mas caminharmos segundo a voz de Deus. Daniel, quando ele ora, ele fala isso. Ele começa falando no verso 6 isso, que não ouvimos a voz de Deus. Deus tentou alertar, Deus enviou profetas, Deus deu direção, mas o povo não ouviu. Então não cometa esse erro dentro do teu lar. Ouça a voz de Deus e caminhe debaixo do direcionamento que Deus tem lhe dado. Amém? Segundo tópico. O segundo tópico, nós vamos usar como base o verso 4, que ele inicia o versículo dizendo assim: orei ao Senhor, meu Deus, e confessei. Ou seja, nós temos que aprender a falar com Deus. Quando nós oramos, nós falamos com Deus. Nós nos relacionamos com Deus, nós geramos um relacionamento com Deus e nós estamos demonstrando para Deus o quê? Que nós temos uma causa e que nós confiamos essa causa na mão do Senhor nosso Deus. A Bíblia diz assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então você precisa falar com Deus. Muitas das vezes nós só falamos com Deus quando tudo já deu errado, quando já veio as consequências, quando a tua família já entrou em um cativeiro, quando o vício já entrou dentro do teu lar, quando o pecado já bateu à tua porta. Aprenda a falar com Deus, aprenda a dar direção da tua casa, falando com Deus, para que Deus guie a tua casa, querido. Entrega a tua família na mão do Senhor. Entrega teu cônjuge na mão do Senhor. Entrega teus filhos na mão do Senhor. Como? Orando. Orando. Senhor, vai com meu marido. Senhor, vai com meu filho. Direciona ele, guarda ele, livra ele de todo mal. Foi isso que faltou. O povo de Israel se esqueceu de Deus. Se esqueceu que ele tinha um Deus. E eles começaram a confiar somente nos seus reis, nos seus líderes, esqueceram que tinha um Deus que guiava eles, que esse Deus tinha levado eles até ali, que esse Deus tinha ajudado eles, tinha dado a vitória até aquele momento a eles. Então eles foram esquecendo, esqueceram de falar com Deus, abandonaram as boas práticas. Querido, não deixe de falar com Deus. Não abandone a tua fé, não abandone a tua igreja, não abandone a tua célula. Querido, em Hebreus 10:25, a palavra de Deus nos adverte: não deixai-vos de congregar, como é de costume de muitos. Antes admoestamos uns aos outros, pois o tempo se aproxima. O que a palavra está dizendo? Que nós devemos motivar uns aos outros aqui a estar na casa de Deus, falando com Deus, orando a Deus. Amém? Continue falando com Deus. Não pare de falar com Deus, querido. Não tire a oração da tua geografia, querido. Quando você ora dentro da tua geografia, você está declarando que dentro daquela geografia há um reino estabelecido, que esse reino é o reino de Deus e que a cultura que vai habitar na tua casa, a linguagem que vai habitar na tua casa, os princípios que vão habitar dentro da tua casa são os princípios do reino. Então não pare de falar com Deus. Não pare de orar. Não abandone a oração, reúna a tua casa toda semana, ore com a tua casa, unja a tua casa. Israel se esqueceu de Deus. E isso trouxe o cativeiro, querido. Não esqueça de Deus, porque o inimigo, ele sai, mas ele não vai para longe não, ele fica ao redor. A palavra de Deus nos adverte que ele fica ao nosso derredor. Procurando o quê? Uma brecha. Procurando uma casa vazia, né? Não necessariamente uma casa cheia de pecado, mas uma casa vazia de Deus. Uma casa onde não haja a presença de Deus, onde não haja oração, onde a família não invoque o nome do Senhor. É só isso que o inimigo quer. Para quê? Para ele entrar novamente e fazer do teu lar um cativeiro, até chegar o momento que você não tenha mais prazer no teu lar. Talvez seja esse o momento que você esteja vivendo agora dentro do teu lar. O momento que você não tem mais prazer, que você vai para casa por obrigação, mas que não há um prazer de estar na tua casa com teus familiares, com tua família. Então você precisa realmente voltar a orar, a buscar a Deus, a invocar o nome do Senhor, estabelecer o reino de Deus dentro da tua casa.
Terceiro rema que nós aprendemos com Daniel em sua oração está no verso 8. Daniel diz assim: ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha. O que é isso? Arrependimento. Sentir os nossos erros. Sentir arrependimento genuíno pelos pecados pessoais e familiares e da nossa geografia, da nossa nação, querido. Nós precisamos nos arrepender. Olha, Daniel, ele estava sentindo vergonha, ele estava envergonhado. Ele estava vermelho de vergonha diante de Deus. Ele estava orando a Deus naquele momento, sabe como? Com vergonha. Mas ele estava orando. Mas muitas das vezes quando nós erramos, a primeira coisa que o inimigo coloca em nosso coração é não orar, não ora. Deus não vai ouvir tua oração não vai passar do teto, ele nos envergonha. Mas eu quero lhe dizer, não tenha vergonha de orar. Você tem que ter vergonha do seu pecado. Peça perdão ao Senhor pelo seu pecado, pelo pecado da sua família. Peça que Deus renove a misericórdia sobre a vida dos teus familiares e do teu lar, querido. Clame ao Senhor pelo teu lar, seja um intercessor, se arrependa pelos pecados dos teus filhos. Jó, ele se arrependia pelos pecados dos seus filhos, ele levantava uma oferta, ele fazia um sacrifício, ele dizia assim: porventura pode algum dos meus filhos ter pecado? Então ele levantava uma oferta de perdão de pecados pela vida dos seus filhos. Assim você precisa se levantar também, como intercessor da tua casa, pedir perdão pelos pecados dos teus filhos, dos teus cônjuges, para que a glória de Deus se estabeleça novamente dentro do teu lar, para que o reino de Deus novamente seja implantado dentro da tua casa, querido. Então, querido, é tempo de você se levantar como Daniel. Se levante como Daniel nesse tempo, porque a tua oração, ela vai fazer uma transformação poderosa dentro do teu lar, querido. Você vai viver o melhor de Deus sobre a vida da tua geografia. Você vai viver a plenitude do Senhor sobre o teu lar, querido. Você não vai ser envergonhado. Eu quero declarar sobre a tua vida que para cada dia de vergonha o Senhor vai derramar dupla honra. Cada dia de vergonha, querido. E eu quero declarar sobre a tua vida também que a glória da última casa será maior do que a primeira. Se um dia já houve a glória de Deus, já foi estabelecido o reino de Deus sobre o teu lar, sobre a tua casa, e por algum motivo você cometeu os mesmos erros do povo de Israel, parou de ouvir a Deus, parou de falar com Deus e parou de se arrepender, o seu pecado ficou calcificado, eu quero declarar que a glória de Deus vai voltar novamente para dentro da tua casa e a glória será maior do que a primeira, em nome de Jesus. Então somente estabeleça novamente esse princípio dentro da tua casa, esse princípio que está nessa oração de Daniel. Volte a ouvir a voz de Deus, volte a abrir a palavra, porque quando você abre a palavra, Deus fala contigo. Volte a orar, volte a falar com Deus, querido. Porque quando você fala com Deus, Deus lhe ouve, que essas orações não são desperdiçadas. E volte a pedir perdão. Dizer: Senhor, me arrependo dos meus pecados, e eu te peço, entra na minha vida e muda a minha história, querido. E Deus vai ouvir a tua oração. Deus vai ouvir a tua oração. É isso que ele fala em 2 Crônicas 7,14. Meu povo que se chama pelo meu nome. O que ele vai fazer? Ele vai ouvir a nossa oração. Ele vai perdoar os nossos pecados. E ele vai sarar a nossa terra. Amém? Mas você precisa se posicionar. Se você continuar tendo as mesmas atitudes, você vai continuar tendo os mesmos resultados. Mas se hoje você decidir voltar a invocar o nome do Senhor, voltar a ser crente, voltar a congregar, buscar a tua célula, buscar teu discipulador, buscar a tua igreja, querido, e dizer assim: eu quero voltar, eu quero voltar. Eu quero dizer para você que o primeiro amor vai voltar na tua vida. Porque o problema não foi que você perdeu o primeiro amor. O problema foi que você esqueceu de Deus. Vieram as lutas e você começou a pensar mais nas lutas do que no seu Deus. Mas se você se voltar hoje para o Senhor, querido, você vai ver que as suas lutas são pequenas diante do seu Deus. E que o seu Deus é grandioso. E que Ele está de braços abertos para lhe receber novamente. Se você foi tocado por essa palavra, coloque a mão no seu coração e declare essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, nesse momento, eu reconheço que eu sou pecador e necessito da Tua glória na minha vida.
Senhor Jesus, entra na minha vida e restaura a minha vida, assim como o Senhor restaurou o povo de Israel. Anula todo o cativeiro que esteja me alcançando ou alcançando a minha família. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, querido. Se você foi abençoado, foi tocado por essa palavra e fez essa oração, eu quero que você acesse no link da descrição o nosso formulário. Preencha esse formulário que a nossa equipe vai entrar em contato com você. Deus abençoe, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do doce e poderoso Espírito seja com você e com toda a sua família. Deus te abençoe e até a próxima conexão.